Olá, começando mais Inovação ao Quadrado. No programa de hoje, o futuro da inteligência artificial. Bom, os jogos sempre foram usados para testar sistemas de inteligência artificial. A IBM mesmo ficou famosa por testar o sistema dela chamado Deep Blue, isso há décadas atrás, para fazer com que o computador ganhasse de jogadores de xadrez profissionais e conseguiu isso com muito sucesso. Depois, ela ficou famosa também com o Watson, que é um outro sistema de inteligência artificial delas, que ganhou o Jeopardy, que é um programa de televisão dos Estados Unidos muito famoso e também com muito sucesso. Mas tem um jogo que a inteligência artificial não é capaz de entender ainda. É o Go. Se você não conhece, está vendo algumas imagens aí, ele foi inventado na China. É um jogo de tabuleiro, você tem que colocar pecinhas brancas e pretas para capturar pedras do oponente, aí você vai conquistando território. A grande diferença desse jogo é que as possibilidades de movimentação são muito maiores que a de um jogo de xadrez. E isso complica um pouco a cabeça das inteligências artificiais, pelo menos da forma como a gente tem hoje, né, Reinaldo? A diferença do Go e do xadrez é que no Go as possibilidades das peças no tabuleiro são maiores do que os átomos existentes no universo. Ou seja, hoje em dia nenhum computador é potente o suficiente para conseguir quebrar e tentar adivinhar as combinações por força bruta, né? Então esse jogo, a diferença é que o computador tem que ter uma espécie de intuição, né? Os jogadores de Go falam que eles têm que ter uma intuição para fazer o melhor movimento, etc. Então a diferença basicamente é essa. Então é um grande avanço para a inteligência artificial, que ela ganhou a maioria dos jogos, né, contra o melhor jogador do mundo, um coreano que chama Lee Sedol, foi inclusive transmitido ao vivo. É um grande avanço porque é a primeira vez que uma inteligência artificial, de certa forma, pensa mais parecido com o humano do que como um computador. Bom, é o experimento do Google, então tinha toda a estrutura do Google por trás para sustentar isso. Poder computacional para poder rodar um sistema desses é muito alto, né? E funcionou muito bem. Jogou 500 vezes nos testes, 500 testes, ganhou 499 vezes, só uma vez o humano ganhou. Até quando deu vantagem de 4 movimentações iniciais, o computador ainda ganhou do humano, né? Com o humano tendo 4 movimentações de frente. Quanto mais poder computacional é dado, melhor ele funciona? Como é que isso está? Como é que é essa relação? Então, segundo a DeepMind, que é a empresa que o Google comprou, que é dona desse sistema, na verdade chega a um ponto que poder de computação não adianta mais, né? Que chama The Law of Diminishing Returns em inglês, né? Ou seja, quanto mais você coloca poder de computação, o resultado é praticamente pouco alterado. No momento atual, ele precisa de muito poder de computação. Então, uma das razões da empresa ter vendido para o Google é que o Google possui recursos de sobra. Mas não necessariamente é uma questão de poder computacional, muito mais uma questão de software, de algoritmos bem feitos, de uma coisa que chama machine learning, ou aprendizado de máquina, que é um tipo de software que aprende a pensar. Ele não necessariamente tem instruções, faça isso, faça aquilo. Ele aprende, com o decorrer do jogo, a pensar e a julgar mais parecido com um humano do que com um computador. Obviamente, ainda é um computador, né? Não estou falando que ele pensa como humano, mas é muito mais parecido com um humano, uma espécie de intuição de máquina, do que especificamente cálculos brutos de probabilísticos ou estatísticos para ganhar um jogo como esse. Bom, questão de tempo até que isso também esteja presente nos nossos celulares, né? Com a evolução rápida do jeito que é. Sem dúvida. Inclusive esse computador ganhando do melhor jogador de Go do mundo, estava previsto para daqui a uma década, né? Para 2025, né? O fato de a gente ter conseguido isso uma década antes é super impressionante. Então, creio que em 5, 10 anos esse programa vai estar disponível no celular de cada um, como jogo mesmo, né? Você vai poder jogar contra ele o que aconteceu agora online. Mas o mais legal é que esse tipo de tecnologia, ele pode fazer seu assistente pessoal, como o Google Now, como Siri, como Cortana, mais inteligentes, né? Hoje em dia eles respondem perguntas pré-programadas, né? Não necessariamente eles são inteligentes. E daqui a 10 anos eles vão responder a qualquer tipo de pergunta que você faça, né? Através desse software de machine learning, aprendizado de máquina. Bom, é isso por hoje. Quem quiser saber mais a respeito, só lê os links que estão aqui junto ao vídeo. Ficamos por aqui hoje, né, Reinaldo? Ficamos por aqui. Beleza. Até a próxima. Valeu, gente.